A construção das convicções políticas. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje, dia 1º de janeiro de 2026, eu desejo a todos vocês um feliz ano novo e eu quero conversar com vocês hoje a respeito de como que se constroem as convicções políticas, tá? 2026 é um ano eleitoral no Brasil. E por causa disso, os 3 primeiros vídeos do ano aqui no canal serão a respeito desse assunto. Então, nesse vídeo, hoje eu vou falar um pouco sobre como que eu particularmente construí as minhas convicções políticas. No próximo vídeo, eu vou falar um pouco da minha experiência com o movimento anti-impeachment da Dilma, até chegar no MBL, etc, etc, etc. E no último vídeo, no terceiro vídeo, né, desta série, nós vamos falar sobre Renan Santos, tudo bem? Então, eu pensei em fazer um vídeo só falando sobre tudo isso, mas ia ficar uma coisa muito gigantesca e muito confusa, tá? Porque eu teria que criar todo um contexto das minhas opiniões, todo o contexto da minha história em relação a todo esse movimento que culmina, né, na minha relação com o MBL, e depois falar do Renan, da pré-candidatura, do Partido Missão e etc. Então, é muita coisa para um vídeo só, então vamos com calma e vamos colocar as coisas no devido lugar, tudo bem? Então hoje eu vou conversar com vocês a respeito da construção das convicções políticas, obviamente calcado na minha experiência, como que foi isso na minha vida, mas também tratando de aspectos gerais e que provavelmente são da mesma forma com outras pessoas, mesmo daquelas pessoas que têm uma convicção política diferente da minha, tá? Aqui no canal Vem Senhor Jesus, nós não falamos muito a respeito de política. De vez em quando a gente faz um comentário ou outro, uma alfinetada aqui, uma alfinetada ali. Existe uma narrativa importante dentro desse canal de que eu, quando era pastor, fui excluído da igreja pela minha participação numa manifestação a favor do impeachment da Dilma. Então, esse assunto aqui no canal ele é importante por causa desse aspecto da minha história, mas existem bem poucos conteúdos aqui no canal a respeito de aspectos políticos, né? E tal, e hoje eu quero preencher um pouquinho esse gap e falar um pouco mais para vocês a respeito da minha história com esse assunto e como que eu entendo a construção, né, das opiniões, das percepções, das convicções que muitas vezes nós temos a respeito de política. Existe uma ideia, né, no mundo popular de que não se discute política e religião, né? Tanto isoladamente, muito menos em conjunto, né? E isso tem uma razão de ser. Política e religião são 2 assuntos extremamente íntimos e particulares das pessoas que lidam com crenças muito profundas e muito complexas, né? Como que a pessoa enxerga a origem de todas as coisas, o fim de todas as coisas, tem que ver com Deus existe ou não, o que existe depois da morte ou não, isso por si só já é extremamente polêmico, extremamente complexo, existem várias teorias para dizer que Deus existe ou não, e caso exista, se ele é o Deus da Bíblia, ou do Alcorão, ou de livro nenhum, ou sei lá do que, se é uma pessoa, se é uma energia, se é uma trindade, se não é uma trindade, como que é, como que não é. E não existe árbitro, né, dessas discussões, então cada um tem a sua opinião e ponto final. Então também discutir um pouco essas coisas, por um lado é muito legal, mas por outro também é uma coisa meio ingrata, meio que não chega em lugar nenhum. E em relação à política, é muito parecido, mas numa outra esfera da realidade. Enquanto a religião lida mais com aspectos sobrenaturais, de Deus, e o diabo, e o pecado, e a salvação, e a ressurreição dos mortos, e não sei o quê, a política ignora todas essas coisas na prática e lida com o aqui agora. Como é que a gente vai trabalhar discussões a respeito de sistemas de produção, economia, educação, segurança, meio ambiente, relações geopolíticas entre os países, E toda essa questão aí de trabalho, grana, renda, comida, sexualidade, e fazer filho, não fazer filho, e como que é, como que não é, e trocentas mil coisas,
desta vida, deste mundo, tudo bem? E assim como existe na religião um monte de discordâncias entre as pessoas, também na política existe um monte de discordâncias. Cada um pensa que o melhor caminho para o mundo é a direita, é a esquerda, é o centro, é libertário, é não sei o que lá, é liberal, é socialista, é comunista, é anarquista. E existem trocentas formas de a gente tentar se situar diante da realidade e ter as nossas opiniões sobre como que é e como que deveria ser, né? Que essa, inclusive, é uma das grandes discussões da política, né? A realidade versus o que a realidade poderia ser se nós fizéssemos as coisas da forma diferente como a gente faz em termos, assim, da nossa família, do nosso país, do nosso mundo, e etc. E essas discussões são extremamente importantes e extremamente interessantes, tá? Então, eu gostaria de propor que, assim como a nossa convicção religiosa, ela tem um fundamento tradicional, familiar e etc., as questões políticas acontecem da mesma forma, são construídas da mesma forma. Isso não quer dizer que todo mundo tem a mesma religião dos seus pais e a mesma opinião política dos seus pais. Isso não é verdade. Existem pessoas que são criadas numa família católica monarquista e aí a pessoa vira ateia socialista, ou sei lá, enfim, qualquer outra coisa. A pessoa é criada num ambiente petista, socialista, e depois vira liberal e antipetista. Então, assim como a pessoa às vezes é criada num ambiente católico e vira evangélica, ou ela é criada num ambiente espírita e vira católico, etc. Mas, o geral é que nós carregamos muitas convicções religiosas e políticas herdadas da nossa experiência familiar, tá? E tradicional, da nossa sociedade, da nossa infância e etc. Essas são a maioria das pessoas. Então essas coisas elas têm esse fundamento tradicional da nossa família, que influenciam o nosso pensamento, a nossa convicção a respeito das coisas. Porque, por exemplo, se você cresce num lugar e todo mundo ali que você ama e que você entende que você ama também, que se amam e se importam uns com os outros, e essas pessoas ensinam para você que o melhor é ser capitalista, o que o melhor é ser socialista, o que o melhor é ser monarquista, o que o melhor é ser libertário, o que o melhor é ser liberal, o que o melhor é ser qualquer coisa, a chance de você abraçar isso como algo que faz sentido, que é sério, que é digno de consideração e crença e apoio e etc., é muito grande, né? Porque não é todo mundo que vem ao mundo questionando as coisas que as pessoas mais íntimas e que mais a amam e que ela ama falam, né? Inclusive é por isso que a tradição é uma coisa assim tão importante na vida humana. Então, quando a gente fala de convicções políticas, nós estamos falando de questões muito enraizadas na experiência social, familiar, particular de cada ser humano, seja para continuar a tradição na qual a pessoa veio à existência, ou para questionar a tradição na qual a pessoa veio à existência. Em ambos os casos, você concordar com as opiniões políticas dos seus pais, ou você discordar, o template da discussão é o mesmo. Discutir política é discutir uma opinião que está presente no seio da sociedade, nas famílias, nas igrejas, nos ambientes de trabalho, nos ambientes escolares, etc, etc, etc. O que significa dizer que a política é inescapável, tudo bem? Isso é uma questão muito interessante. Até porque no nosso mundo existe às vezes uma retórica e um argumento de que a gente não deve se envolver com a política, especialmente no ambiente cristão, porque isso gera muita polêmica, muita briga, muito estresse, muitas dificuldades. Então a gente tem que pregar o evangelho para todo mundo sem se importar se é de direita, de esquerda, de centro, de alto, de baixo, disso ou daquilo, entendeu? Mas, no fim das contas, essa própria postura de pregar o evangelho a todos, independentemente de serem de esquerda, de direita, disso ou daquilo, também é uma postura política. Porque tudo o que envolve relação entre as pessoas implica uma relação
política, tá? Quando um homem dá em cima de uma mulher dá em cima de um homem, e eles vão namorar, transar, ter filho, casar, não casar, trocentas coisas, o que está existindo é uma política entre essas duas partes. E muitas vezes essa política envolve, inclusive, não só o casal diretamente, mas os amigos da menina, os amigos do menino, falando menino, menina, homem e mulher, né? Os familiares, as pessoas do trabalho, da igreja, disso ou daquilo, que vão acompanhando os relacionamentos amorosos e vão dando as suas opiniões. Eu acho que essa pessoa aí é muito legal, nossa, parabéns, cara, essa pessoa é estranha, toma cuidado. E as pessoas vão dando as suas opiniões a respeito dos namorados e das namoradas, e dos maridos e das esposas e etc. E é uma coisa engraçada, né? Quando é namorado, as opiniões são mais livres, né? Porque ainda a pessoa ainda pode não casar com ela, mas depois que casa, você freia um pouco mais as suas opiniões, você não vai falar mal da esposa, né? Você ainda pode chegar pra um cara que tá namorando e dizer, cara, eu acho que não vale a pena essa menina, hein? Mas se ele casou com ela, você não vai dizer, larga sua esposa, essa mulher não vale a pena, entendeu? Então também é bem interessante, assim, como que todas essas esferas psicológicas, emocionais, sexuais, econômicas, sociais, religiosas, de trabalho, de vida e de convicções amplas, elas são todas conectadas, ainda que muitas vezes as pessoas não entendam assim, né? Então nós somos um ser holístico. Cada um de nós, a nossa visão espiritual, econômica, política, religiosa, tudo que inclui, formam cada ser humano como cada ser humano é. E cada um é diferente e não é à toa que existem tantas convicções diferentes no mundo, tudo bem? Aí, o que acontece, assim, eu posso contar um pouco da minha trajetória em relação a essas coisas, mas antes disso eu preciso também colocar para vocês, assim, algumas questões que para mim são evidentes e claras, mas que eu entendo que não são evidentes e claras para todo mundo. Que a política, ela é uma área do pensamento humano e etc e tal, que lida de uma forma especialmente atrelada, talvez até de forma indissociável, de questões como economia e direito, tudo bem? Então, a grande questão política é a grande discussão a respeito de economia e direito, tudo bem? Quando se está discutindo política, é isso a respeito de que nós estamos falando. Nós estamos falando de relações econômicas, nós estamos falando de relações jurídicas. Acontece que a educação formal das pessoas em relação à política, à economia, ao direito, sejam eles vistos como disciplinas separadas ou como uma e a mesma coisa, é muito deficiente. Se você não tem interesse nestas coisas, dificilmente alguém vai se esforçar para te ensinar. Porque, na verdade, quem mais manja dessas coisas tem mais chance de comandar o mundo do que quem não manja, né? Inclusive, é muito comum aquela ideia, né, de que quem não gosta de política está fadado a ser controlado por quem gosta. Que é, inclusive, um contraponto a essa ideia que a gente não deve mexer com política. É a ideia oposta. Não, tem que mexer porque vai existir, vai rolar, então eu não vou deixar isso na mão do outro e vou tentar eu entender, ou eu participar, eu ter a minha opinião, ou a minha atuação política, seja ela de que ordem for. Isso tudo é muito interessante. E no meio dessas questões todas, obviamente, como um contexto de todas as relações políticas, econômicas e jurídicas, existe a existência psicológica e espiritual do indivíduo ou dos indivíduos agregados nesses grupos políticos e etc, etc, etc. Então, por causa disso, nós estamos diante de uma discussão bem ampla, bem complexa, e que envolve a nossa vida por completo. Então, colocado esses contextos, deixa eu tentar lembrar um pouco a minha trajetória em relação às discussões políticas. E já adiantando que eu vou contar um pouco das minhas histórias e das minhas convicções, mas o meu objetivo não é que você tenha as mesmas opiniões que eu, vote no mesmo candidato que eu, pense da mesma forma que eu, senão você é errado, maligno e ruim.
tá? Não é simples assim essa discussão, inclusive eu discordo das pessoas que tentam categorizar os seres humanos entre bons e maus, e os bons são de direita e os maus de esquerda, ou vice-versa, os bons são de esquerda e os maus são de direita. Primeiro, não existe só direita e esquerda, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente pode ser mais à direita em uma discussão e mais à esquerda em outra. Também ninguém é 100%, ou quase ninguém é 100% só de um lado ou só do outro. E além disso, nós precisamos tomar cuidado, porque como nós estamos tratando com aspectos que implicam não somente assim convicções diferentes, mas o ideal nessa discussão toda é que nós tivéssemos 4, 5, 10 mundos diferentes para a gente comparar. Ó, tem um mundo aqui full socialista, um mundo full capitalista, um mundo full libertário, outro mundo full comunista, outro mundo full qualquer outra coisa. Aí você comparasse os 10 mundos, entendeu? Ó, esse aqui é bom nisso, esse aqui é ruim naquilo, esse aqui é bom naquilo outro, esse aqui aí você poderia ver com mais clareza. Como não existe isso, é muito difícil dar um juízo último e absoluto a respeito de todas as coisas e etc. Então, eu acho que a gente tem que ter tolerância e benevolência na análise das opiniões e das divergências políticas. Você pode ter a convicção de que a sua opinião é correta e as dos demais é errada. Tudo bem, a maioria de nós pensa desta maneira. Mas é importante entender que talvez nós estejamos errados em alguma coisa e o outro esteja certo e etc. Nunca é ruim a gente ser um pouco agnóstico em relação a essas coisas também, tanto quanto em relação ao que a gente já conversou aqui sobre religião da mesma forma. Tudo bem? Então, muita enrolação aqui para criar o contexto, mas também não tem como ser diferente, e vamos lá. A minha trajetória com as discussões políticas, elas remontam, obviamente, à minha relação com as discussões jurídicas e econômicas, que obviamente me acompanham desde a infância, mas mais precisamente na minha adolescência. Quando a gente é criança, a gente tem assim uma certa inocência, a gente está muito envolvido assim com o desenvolvimento do nosso próprio cérebro para a gente ter o mínimo de noção da realidade. Então, a gente não tem profundas opiniões políticas, econômicas, sociais, religiosas, pelo contrário, assim, né? A vida é muito mais simples, muito mais gostosa, muito mais legal. A infância é a melhor fase da vida, não resta dúvida. Mas a adolescência é uma fase muito engraçada, pelo menos é a minha percepção da minha própria adolescência. E é a hora em que a gente realmente desperta para questões filosóficas, religiosas, econômicas, sociais, jurídicas e blá, 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 que a gente começa a entender um pouco melhor o mundo e as coisas. E eu tive, na minha adolescência, o privilégio de ter a minha educação, assim, muito exacerbada e abençoada pelo meu amor aos livros, tá? Esse é um dos aspectos, assim, mais importantes da minha vida, e isso aqui salvou a minha educação, isso aqui salvou a minha cabeça, a minha mente, o meu coração. Se eu não tivesse tido acesso aos livros que eu tive acesso quando eu era jovem, eu com certeza teria uma vida pior do que eu tenho nos aspectos das minhas convicções, das narrativas que eu conto para mim mesmo na minha própria cabeça a respeito da minha própria história. Porque tudo isso em mim é muito contextualizado nas coisas que eu li. E eu posso contar um pouco para vocês algo dessa trajetória. Eu acredito que o primeiro livro político que eu realmente li na minha vida foi o livro chamado O Espírito das Leis, do Montesquieu. Tá passando um avião aqui. Eu ando irritado com os barulhos da cidade. Acho que já faz tempo que eu tenho falado isso com vocês, né? Nossa, cara, eu adoro morar na cidade grande, tem um monte de oportunidade, um monte de coisa acontecendo, é maravilhoso. Mas, assim, em alguns aspectos, assim, como eu queria morar num lugar menos barulhento, sabe? Eu tô meio estressado com barulho. Enfim.
O livro do Montesquieu, O Espírito das Leis, é um dos livros mais importantes da história da humanidade a respeito da natureza do Estado, da tripartição de poder. Eu acredito até que talvez esse livro meio que é o tratado máximo e primeiro assim que criou essa ideia dos três poderes para não ficar tudo na mão de um poder só, e ser uma coisa meio ditatorial e ter essa coisa dos freios e contrapesos, tipo de uma democracia. Só que assim, eu era muito jovem quando eu li esse livro, eu não li ele inteiro, porque chegou, acho que umas páginas cento e tantas para frente, eu já nem consegui mais, nem quis mais. Mas eu entendi algumas coisas, obviamente não de uma forma madura, mas eu tive assim o meu vislumbre a respeito do universo governamental, estatal, político, jurídico. Tudo bem? Depois disso, talvez 1 ou 2 anos depois, eu li um livro chamado A História da Riqueza do Homem. Esse livro, eu não lembro quem que é o autor. Esse livro é famoso, inclusive. Deixa eu ver se eu procuro aqui no Google para dar a referência. Só com o nome você já saberia também, né? A História da Riqueza do Homem. Como que era o nome do autor? Léo Huberman. Esse livro eu li, eu era bem jovem. Acho que foi o primeiro livro de economia que eu li na minha vida, assim. Aí eu já não lembro bem assim a ordem das coisas, mas alguns livros assim foram bem importantes para o meu pensamento assim político naquela época que eu era adolescente. Como que era o nome? A Revolução dos Bichos. Muito interessante. Eu acho que esse é um dos livros mais legais assim para todo mundo ler, que é uma discussão assim sobre a natureza do poder mesmo, né? Como que o poder muda as coisas, as pessoas, e aquelas imagens assim dos porcos, aquilo ali é tudo muito interessante. É um dos livros mais interessantes assim da história política da humanidade. Depois eu li também um livro chamado Admirável Mundo Novo, que me fez viajar assim um pouco nessas questões. Assim, eu não lembro se era o Aldous Huxley, né, que é esse livro. Eu não tenho certeza, eu não vou ficar procurando aqui os nomes, não. E com certeza, sim, li várias outras coisas assim que começaram a me ajudar, a me situar, a tentar entender o mundo. Quando eu estava no primeiro grau, ali na minha 7ª ou 8ª série, eu mudei para uma escola no Mato Grosso, em Cuiabá, onde eu fui morar com meu pai. E eu me lembro, assim, que uma das coisas também que me ajudou muito a formar a base lá das minhas convicções políticas foi estudar na escola a Revolução Francesa. Eu não sei, assim, por que motivo, na época da escola, eu me apaixonei pelo tema da Revolução Francesa. E eu lembro, inclusive, que na minha escola existia uma mentalidade meio construtivista, que até é uma coisa questionável, assim. Hoje eu entendo um pouco melhor. Eu não sou pedagogo, tá? Nem tenho pretensões, mas eu entendo hoje um pouco melhor essas coisas do Piaget, assim, até já discordo um pouco. Mas na época eu não entendia, e eu gostava um pouco da escola construtivista na qual eu estudava, que chamava Pequeno Príncipe. E uma das coisas, assim, dessa ideia do construtivismo é os professores inspirarem os alunos a participar da construção do conhecimento, não simplesmente ser uma coisa de cima para baixo, né? E, por exemplo, a minha professora de história no primeiro grau, ela percebia que eu gostava muito de história, e no tema da Revolução Francesa, uma vez ela combinou comigo assim, ela falou assim, Ezequiel, eu vejo que você gosta muito desse assunto, faz assim, ó, você pode preparar uma aula para a turma, e você dá aula na próxima aula sobre isso? Aí ela falou assim, olha, estuda isso, faz uma aula e vem aqui e apresenta, beleza? Eu falei, tá, tudo bem, beleza. E aí, no dia seguinte lá, sei lá que dia que ia ter a aula de história, a professora entrou na sala de aula, bom dia, tudo bom? Galera, ó, hoje nós temos um professor diferente, hein? Ezequiel, levanta aqui, vem aqui, dá a sua aula aqui pra nós. E eu fui lá no quadro lá e, ó, galera, ó, Revolução Francesa aqui, nós estamos estudando aqui, ó, os mencheviques, sei lá que porcaria que é. Aliás, menchevique, acho que era coisa da Revolução
russa, né? Enfim, o que acontece? Eu me lembro lá que eu dei a aula lá e a professora terminou e falou assim, Ezequiel, eu não poderia dar uma aula melhor que a sua, tá? Muito legal, assim, muito interessante, enfim, e bem engraçado, assim. Então, o que acontece, assim? Esse fundamento, assim, dessas coisas me fizeram ter várias opiniões a respeito, não exatamente assim, tipo de política partidária, mas tipo das discussões fundamentais da política, do poder, do dinheiro, das revoluções sociais, da categorização de quem é de que grupo, que vem muito da Revolução Francesa, inclusive essa coisa de ser de direita, de ser de esquerda, que vem da Revolução Francesa, e pá, beleza. Então, esse foi um lado da minha formação política, tá lá na minha adolescência, entre os meus 13, 16 anos, 17 anos, por aí. Ok. Além disso, entretanto, o lado mais humano da política, fora do ambiente assim, de discussões filosóficas teóricas, tem que ver com a política partidária e com figuras humanas de liderança política e tal. E eu me lembro assim, de algumas coisas. Eu me lembro da minha avó ser uma pessoa bem conectada ao universo da política, tipo assistir TV Senado. Ela era muito antipetista, então ela era PSDBista. Até por isso eu tinha um carinho bem grande assim pelo PSDB. E de uma forma bem infantil, porque eu gostava das cores azul e amarelo. Aliás, né, azul é a minha cor predileta. E o azul e amarelo, tipo Boca Juniors, né, é pra mim assim, uma combinação de cores especial. Assim. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, eu nunca torci pra nenhum outro time que não fosse o Corinthians, tá? Não posso ser hipócrita aqui. Mas eu sempre tive um carinho pelo Grêmio, porque eu gostava da cor preto e azul. Também acho super bonita a combinação. E depois o fato da Carol ser gremista também. A Carol, na época que eu e a Carol éramos casados, eu não dava nenhuma bola para futebol e a Carol adorava ver os jogos de futebol, né? Ela gritava gol, eu achava bem bonitinho. Assim. Os gaúchos têm esse lance pesado, né, do Grenal. Inclusive, se o Internacional tivesse caído para a segunda divisão ano passado, a Carol ia adorar lá zoar a mãe dela e o irmão dela. E aí o pai da Carol e a Carol são Grêmio, né? E o irmão e a mãe são Inter. Mas enfim. Então, tipo assim, você vê, né? Como que esses arquétipos políticos, muitas vezes, eles nos conectam a coisas básicas, tipo cor, né? Eu sou azul, eu não sou vermelho, não. Lembrando, inclusive, que nos Estados Unidos é o contrário, né? O vermelho é o de direita e o azul é o de esquerda. Né? E no Brasil, o PT é o vermelho e, tipo, que fosse o PSDB ou alguma outra coisa antipetista, é o azul. Que é uma coisa assim, né? A política, ela tenta se colocar diante de nós nos elementos mais básicos, né? É muito interessante, a estrela petista, o tucano PSDBista, agora a onça da missão, tudo bem engraçado. Inclusive as cores da missão são bem legais também, né? Apesar de faltar o azul, amarelo, preto e branco é bem legal, bem realeza, bem interessante, assim, em alguns aspectos. Mas a gente vai falar sobre isso depois, nos outros vídeos. Então eu lembro da minha avó ser uma influência, mas não no aspecto assim, por exemplo, demorou bastante assim para eu me interessar mais de forma prática na política, assim. Eu tinha essa influência, via que ela gostava, comentava que não sei o que o Fernando Henrique, que o Serra, que não sei o que lá, que o Alckmin, eu não me interessava muito quando eu era jovem. Então esse foi um ponto interessante, assim, foi a minha avó. Depois também teve um pouco assim da influência das minhas irmãs mais velhas. Elas não eram assim super conectadas a nenhum político, mas como jovens assim, por exemplo, na época dos cara pintadas, de tirar o Collor, de não sei o que, eu tava lá com elas lá de cara pintada lá na Avenida Paulista, sem saber muita coisa do que estava acontecendo de verdade, mas eu me lembro bem das manifestações contra o Collor e tal. Eu não entendia muito bem as coisas, mas
tinha um pouco de noção. Inclusive, eu tenho algumas memórias da época da hiperinflação, tá? Eu nasci em 81, naquela época ali, 86, 85, 84, 86, 87. Eu me lembro das conversas, tinha que correr lá no mercado, porque no outro dia já eram os valores muito maiores. Bem interessante isso, né? Eu vivi um pouco dessa história lá quando eu era criança. Então, enfim. Então tudo isso aqui também me ajudou a pelo menos me situar, assim. E eu lembro que quando eu era criança, eu tinha um carinho gigante pela figura do Lula. Quando o Lula meio que começou a surgir mesmo, assim. Acho que a primeira vez que o Lula concorreu, se eu não me engano, foi em 86, não sei se é a presidente da República ou alguma outra coisa. Talvez a deputada, acho que ele foi deputado, enfim. A única coisa que eu lembro é que o Lula, ele parecia muito um tio meu, o tio Nicão. E só aquilo já me ganhava simpatia como criança. Eu lembro, inclusive, de algumas dessas primeiras campanhas do Lula, alguma coisa aí. Eu pedi pra minha mãe, vota no Lula, por favor, porque eu tinha a percepção, não era assim, eu não tinha nenhuma opinião sobre a ideologia política, nem coisas assim do tipo que ele é a favor dos pobres, nada disso. Eu gostava dele, porque ele parecia meu tio. Você vê como que a política também ela é maluca nesse aspecto, né? Às vezes é a aparência da pessoa, é o carisma da pessoa, é a familiaridade da pessoa com uma outra pessoa que a gente conhece que às vezes ganha a nossa lealdade, né? Então, muito se engana quem pensa assim que as pessoas constroem as suas convicções políticas dos livros, da profundidade, da teoria, da relação política. Pelo contrário, você olha na cara da pessoa, vai com a cara dela ou não. Mais ou menos parecido com você se apaixona por uma pessoa ou não, você vai com a cara de alguém para contratar ela para sua empresa ou não, que é uma coisa meio subjetiva, né? Que não dá muito para entender, assim. Por exemplo, eu gostava do Lula porque ele parecia meu tio, faz sentido, mas às vezes a gente olha pra cara de uma pessoa, gosta ou não gosta, a gente não sabe dizer por quê. E é bem engraçado, assim, pensar nessas coisas todas. Beleza. Aí, no meio dessas influências todas na minha vida, em relação tanto ao lado prático, humano da política, quanto ao lado teórico, surgiu um elemento na minha vida que também foi bastante importante, assim, que foi o meu amor pelo rock and roll. A minha relação com a música, assim, também é uma questão bem ampla e etc. Talvez até eu já contei um pouco dessas coisas aqui. Eu cresci num ambiente musical, assim, bem interessante. Então, por um lado, o meu pai, ele era conectado mais ao mundo da música sertaneja, essas duplas sertanejas, Milionário José Rico, não sei o que, Marcianos, essas galera aí, especialmente da velha guarda, Tonico Tinoco, essas coisas assim e tal. E também alguma coisa assim no universo do samba, especialmente vindo da família, porque meu pai é o irmão do meio de 15 irmãos, né, irmãs. Então é 7 antes dele, 7 depois dele, nós somos 100 e tantos primos, então sempre muito jogo de futebol, muita festa, churrasco, trocentas coisas, Natal, essas coisas todas. Então sempre tava lá uma galera juntada e era batuque, samba ou violãozinho sertanejo. Essa era uma influência bem forte do meu pai. Mas o meu pai, ele também gostava de algo de rock, tipo uns Raul Seixas, né? Acho que era uma coisa meio unânime no Brasil, assim. E algo até de música clássica, assim, mas nada significativo, assim, né? Isso é talvez até um gosto que meu pai desenvolveu um pouco depois. E eu lembro também que meu pai ouvia Rádio Cidade, e Rádio Cidade rolava muito esses popzinho eletrônico, que também era uma coisa que eu gostava quando eu era criança. Do lado da minha mãe, a minha mãe tinha um gosto musical um pouco mais refinado que o meu pai. Minha mãe é absolutamente bitomaníaca, né? Ela cresceu nesse rolê Beatles, assim, ela tinha um radinho lá quando ela era criança, adolescente, que era Beatles 24 horas por dia, né? Então ela era super fã dos Beatles, assim, e ao mesmo tempo também toda a galera da MPB. Hoje minha mãe tem até ojeriza desse pessoal, assim, por eles serem de esquerda, né? Caetano, Gil, Chico, Djavan, trocentos nomes aí que você puder imaginar. Mas na época a gente nem era tão ligado a essas coisas e
A gente adorava aí essa galera da MPB e tal. E isso tudo é um pouco o fundamento do meu gosto musical, que vai desde o sertanejo raiz até a música eletrônica, passando pelo rock and roll e pela MPB e por tudo, assim, na verdade, né? Depois eu vou também desenvolver um pouco mais os meus gostos musicais para incluir várias outras coisas além de tudo isso. E uma das coisas que vai entrar na minha vida a partir ali dos meus 11 anos de idade é o rock and roll, a partir do Guns N' Roses. Engraçado, né? Hoje eu tava indo lá pra casa da minha mãe ouvindo Guns N' Roses, né? Ou seja, faz, sei lá, 30 e tantos anos que eu escuto Guns N' Roses, né? É uma coisa engraçada, assim. Bem interessante. E todo esse universo do rock depois vai me fazer me aprofundar, desde o punk rock até o death metal, black metal, thrash metal, essas coisas todas, assim. E o rock tem uma veia política anarquista, antipolítica, antissistema, anticapitalismo, mas também não exatamente comunista ou socialista. Na verdade, também entende tudo dentro do rock, né? O rock and roll é uma das vertentes musicais mais ricas que existem do ponto de vista tanto estético quanto desses conceitos. Então, você tem roqueiro de todas as ordens e de todas as linhas, de direita, de esquerda, libertários, anarquistas, comunistas, socialistas, ou pessoas também que não quer saber de nada de política, mas só quer saber de droga, de mulherada, de não sei o quê. No rock and roll tem tudo. Mas o rock, especialmente no lado mais punk, etc e tal, foi um elemento assim que me ganhou assim para que eu fosse uma pessoa mais crítica do ponto de vista político do que um proponente assim de uma visão política, né? Porque isso aqui é uma coisa bem importante, assim, criticar é sempre muito mais fácil do que construir. Então, quando você critica qualquer ideologia, ou qualquer partido, ou qualquer postura política, isso tudo é muito mais fácil do que você chegar e dizer assim, não, ó, é assim que faz. Não, tem que ser desse jeito que tem que fazer. Até porque propor, tipo assim, uma solução política para os problemas ou para a realidade do mundo implica você ter uma visão madura de como o mundo funciona. Para você, por exemplo, vamos dizer que você entregasse a mim, Ezequiel Gomes, a tarefa de construir um modelo político para melhorar a vida das pessoas. Então, eu teria que ter um conhecimento absolutamente amplo a respeito das pessoas em termos da sua vida mental, da sua vida física, das estruturas familiares, das estruturas mais amplas da sociedade em termos de trabalho, de religião, de divertimento, ou de associações tipo interesses em esportes, ou em artes e ciência, e literatura, e trocentas mil coisas. E a grande questão é como fazer as pessoas cooperarem entre si, a despeito também das divergências e das diferenças, né, de aptidões e de interesses e de objetivos e de um monte de coisas. Cara, eu acho que tá passando um avião aqui até agora, assim, eu tenho um barulho de avião aqui no fundo, cara, que ódio, mano. Enfim. Mas aí, o que acontece? Você tem que ter essa visão ampla de como que o mundo funciona, o que é possível fazer para as pessoas cooperarem, inclusive, no centro disso tudo está a existência do dinheiro, né? O dinheiro é uma invenção humana, provavelmente, inclusive, é a invenção humana mais importante que existe, que é justamente uma forma de tentar fazer todo mundo cooperar pelo mesmo objetivo, que é o dinheiro que compra qualquer coisa, né? Então a ideia é vender tudo e todos por uma moeda comum, e aí tudo e todos faz alguma coisa por aquela moeda e troca aquela moeda por aquilo que tudo e todos querem, né? Aí, obviamente, que
a distribuição do dinheiro ela vai sempre ser desigual em função tipo, da autoridade de quem emite e controla a moeda versus quem é só tipo, um beneficiário secundário desse sistema que tipo, vai receber a moeda em que quantidade, em que velocidade para fazer as coisas. Então, o dinheiro ele é uma coisa assim, muito inteligente, muito interessante, mas também é uma coisa muito perversa e muito complicada e implica toda uma relação de poder e controle na relação entre quem emite e gerencia o dinheiro versus quem tem que usar o dinheiro. E isso também está no absoluto cerne da política, né? Que tem a ver com o imposto, que tem a ver com a emissão da moeda, que tem a ver com o curso forçado da moeda, com inflação e trocentas mil coisas, e também com tanto questões de preço e de salário, né? E o que acontece, assim, eu, com certeza, sozinho, não teria condições de entender as realidades do Brasil inteiro ou do mundo inteiro, para entender os problemas, para depois propor soluções, e que soluções seriam essas, né? Especialmente quando você lida com um aspecto de uma relação de poder, por que eu teria poder de tirar poder de quem tem mais e dar para quem tem menos, se fosse esse o caso? Se eu percebesse que uma das soluções políticas importantes é que quem tem muito dinheiro teria que abrir mão disso em nome de quem tem menos, para que quem tem menos tenha uma vida menos miserável, e a pessoa que tem muito não precisa ter a vida tão incrível quanto ela tem, né? Por exemplo, a pessoa ela pode ter uma vida maravilhosa sem precisar andar de jatinho. Então vamos dizer assim, você está gastando 500 milhões por ano em jatinho, então eu vou obrigar você a não usar jatinho, não ter jatinho. Se você quiser voar, vai voar na classe junto com os outros aí, eu vou pegar 500 milhões de dólares de você e vou distribuir para as pessoas ter água e comida a nível básico lá na base da pirâmide. Vamos dizer que alguém achasse que essa é uma boa ideia. Então o que eu teria que fazer? Eu teria que ter poder suficiente para, entre aspas, roubar os 500 milhões da pessoa e dar para quem não tem, e obrigar a pessoa a não usar um jatinho, sendo que um jatinho para ela é uma coisa tão comum quanto você ter um carro ou uma bicicleta na sua garagem. Então isso tudo implica toda uma relação de autoridade, poder, dinheiro, força, que no fim das contas vira tiro, bomba, porrada, guerra entre as pessoas e as nações, para tipo, ninguém mexer no que é nosso, né? Que também tem que ver com o que é jurídico, que a gente herdou dos nossos pais, versus quem não herdou. Então, se o meu pai, o meu avô, o meu bisavô matou 400 milhões de pessoas e roubou 400 milhões de hectares de terra, eu sou rico. Se o meu pai, o meu bisavô, o meu tataravô não fez isso, eu sou pobre. E assim também funciona, que tem a ver com direito, propriedade, herança e trocentas coisas. E no final das contas, a grande verdade é que ninguém tem resposta absoluta para essas coisas, ninguém tem autoridade absoluta para essas coisas, e as relações políticas, inclusive, são uma forma de tentar a gente negociar tudo e todos, num contexto para não precisar também ter uma guerra infinita para todo mundo se matar, né? Que inclusive tem a ver com a ideia de que a política é a guerra continuada, mas por meios mais diplomáticos e tal, do que tiro, porrada e bomba, como seria se não houvesse algum tipo de controle, ou algum tipo de repressão, um tipo de coisa. Então são questões muito amplas e muito complicadas. Mas quando eu era adolescente, eu construí os principais fundamentos daquilo que depois veio a amadurecer na minha vida como as minhas convicções políticas. Mas eu não tinha, assim, quando adolescente, visões muito nítidas, muito claras, muito bem definidas. Eu nunca pensei como adolescente se eu deveria ser mais de esquerda ou mais de direita. Eu tinha um carinho pessoal pelo Lula, pelas razões já expostas, também tinha um carinho meio pelo PSDB, pelas razões já expostas. E não tinha, assim, profundo interesse, blá blá blá, em relação a nada disso. Aí o que acontece? Quando eu me tornei mais adulto, vamos dizer assim, dos meus 18 anos pra frente, eu saí do Mato Grosso e fui para Curitiba, no Paraná. E aí, um pouco tempo depois disso, eu vou conhecer a Heloíse, eu vou me casar, eu vou morar com ela e blá blá blá. Então, o que acontece? Quando eu, então, saí da minha vida, da minha formação inicial, dos livros, da política humana, da música, com todas essas influências,
e eu vou para Curitiba, eu vou me casar, e aí você vai ter que entrar no mundo do mercado de trabalho. Engraçado, né? O meu primeiro trabalho na vida foi em Curitiba. Meu primeiro trabalho formal foi ser vendedor em loja de música na Boca Maldita, em Curitiba. Ali perto do Bondinho, tem uma loja que acho que depois virou loja de roupa, sei lá o que que é hoje lá, mas na minha época era uma loja de CD. E eles contratavam lá, as pessoas iam, quem quiser currículo, pai, eu mandei meu currículo lá, porque o meu interesse era em música, né? Uma coisa engraçada. E eles me contrataram para ser vendedor da loja, eu trabalhei lá. Então, bem engraçado, assim. Geralmente, quando você vai virando mais adulto, mais cedo ou mais tarde, as coisas políticas vão começando a te incomodar mais, porque da política vai depender um pouco a percepção e a realidade do quão fácil ou quão difícil é ganhar dinheiro, é ter uma casa, é ter uma família e etc. E no Brasil, a gente tem a percepção de que as coisas são mais difíceis do que deveriam ser se a nossa classe política não fosse tão corrupta e incompetente. Então é natural que o brasileiro ele seja meio crítico à política, ele seja meio assim. Mas, ao mesmo tempo, vira aquele problema. Você é crítico da política, aí você não quer se envolver, aí você está fadado a ser comandado por quem quer se envolver e vai fazer dinheiro em cima de você. Vai cobrar imposto seu e vai impedir você de crescer e de melhorar, porque as ideias dele vão prevalecer, porque ele está envolvido e você não está. E vamos dizer que você, que é o crítico do negócio, teria que também propor para resolver os problemas. Então, aquilo tudo vai amadurecendo e blá blá blá, e etc, etc, etc. Só que o que acontece? Depois desse período que eu vou casar com a Heloísa, vou ficar alguns anos com ela e etc e tal, e no final desse processo eu vou me converter. E eu vou me tornar adventista do sétimo dia. A minha experiência religiosa, ela atrasou um pouco o meu pleno amadurecimento político. Por quê? Porque eu larguei a Heloísa, voltei a ficar sozinho e fui dedicar minha vida a uma busca espiritual religiosa menos conectada ao dia a dia do imposto, do empreendedorismo, do trabalho. Não que eu não trabalhasse e não ganhasse dinheiro, sempre trabalhei e ganhei dinheiro. Até porque eu tinha que sobreviver. Mas agora você já tem uma outra coisa, né? No meu caso, eu tinha uma outra coisa em mente. Então, qualquer interesse meu se tornou muito mais um interesse em entender as grandes questões religiosas e bíblicas e espirituais do que esquerda, direita, petista, bolsonarista, nem tinha Bolsonaro na época e etc. Então, enfim, bem interessante, assim. Então isso acabou atrasando alguns anos, assim, as minhas questões, porém, eu comecei a me embrenhar ali na igreja adventista do sétimo dia, e vou fazer seminário, e vou atuar como pastor, e não sei o que, e blá, blá, blá. E para mim, assim, a igreja foi a minha grande, vamos dizer assim, oportunidade de entender realmente o que é a política. Isso é uma coisa engraçada, assim. A política está presente em todas as esferas da vida. Lembra que um homem querendo transar com uma mulher tem que fazer toda uma política, né? Tanto para conquistá-la individualmente, quanto todas as pessoas ao redor, famílias, amigos e colegas de trabalho, colegas de igreja e coisa nada do tipo. Então, no fim das contas, os grupos sociais eles são todos profundamente políticos, desde o mais básico de um fundamento de beijar na boca da menina até todas as relações de trabalho, de grana, de status, de sociedade, de partidos políticos ou muito além. E tudo está fundamentado no fato de que nós não somos seres únicos, nós vivemos em sociedade, nós servimos uns aos outros e precisamos uns dos outros, e queremos uns aos outros como amigos, como namorados, como colegas, como trabalho, como grana, como trocentas coisas. E todas as esferas da realidade, todos os grupos da realidade, incluem a sua política particular.
a sua família tem uma política particular, a sua igreja, o seu trabalho, o seu clube de futebol, tudo que envolve relações entre as pessoas, no fim das contas vira uma grande relação política, e eu fui viver a minha vida dentro do universo adventista e tratando com as questões da política interna do adventismo. E uma coisa assim que é interessante é que todos os princípios, tanto de corrupção por um lado, quanto de vocação, etc., por outro, vamos dizer assim, de uma coisa benéfica, benevolente por outro, existem em todos os grupos. Então, em todos os grupos tem pessoas bem intencionadas e mal intencionadas, tem pessoas mais competentes ou menos competentes, tem pessoas que exercem o poder ou que estão menos perto da fonte do poder, estão mais distantes do poder. E tem essas coisas de herança, de quem que representa, quem que comanda, quem que domina, quem que manda, quem que obedece, quem transa com quem ganha tanto dinheiro, quem tem status, quem tem posição. Todas essas coisas acontecem em todas as esferas. Dentro de um boteco funciona assim, dentro de um clube de futebol funciona assim, no Congresso Nacional funciona assim, e na igreja não é diferente, tá? Então eu fui para a igreja e fui viver a minha experiência política dentro da igreja. Só que o que acontece, assim, rapidamente, toda a minha bagagem cultural da minha formação política, musical, literária, filosófica, jurídica e etc., elas sempre me prepararam para ser uma pessoa, por um lado, de pensamento crítico, por outro, ser uma pessoa com atitude e liderança. Eu não tenho assim a vocação para ser o cara pacato, obediente e que espera a coisa acontecer. Tipo assim, vida leva eu. Sabe assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Pelo contrário. Toda a minha experiência na vida, desde a minha infância, especialmente na minha adolescência e na minha vida adulta, fizeram com que eu fosse uma pessoa que tomasse iniciativa, estudasse e fosse uma pessoa assim, envolvida na prática em fazer as coisas acontecerem, tá? Liderança e etc, etc, etc. Então, o que acontece, assim, à medida em que eu fui me aprofundando dentro do adventismo do sétimo dia, desde a época do seminário, até eu me tornar pastor e etc, 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 todas essas convicções minhas assim que eu fui construindo, que tinha que ver basicamente com uma certa desconfiança dos motivos das pessoas em função dos quais eles querem exercer autoridade. Então, eu sempre fui uma pessoa assim anti-autoritarismo, tá? Isso é uma coisa assim absolutamente da minha essência e da minha natureza. Eu sempre tive um pouco de ojeriza, assim, de puxa-saquismo, de pessoa que quer atingir o poder não pela competência, mas pelas relações, que eu sou filho do fulano, que eu sou pai do ciclano, que eu não sei o quê. Sabe essas bobajadas, assim? É bem engraçado. E tudo isso é muito comum em todas as esferas da política, na igreja também. E eu percebi, assim, que a minha experiência dentro da igreja, ela seria bastante complicada por causa disso. Em função, assim, do baixo nível mesmo, da postura politiqueira entre os adventistas do sétimo dia. E quando eu falo isso, eu não falo exatamente da organização e da liderança somente, tá? Isso é uma coisa real nas igrejas locais adventistas. 2, 3, 4 pessoas que acham que são donas do negócio e que querem pintar e bordar e comandar em cima dos outros e ter a percepção de que elas estão fazendo a obra, sabe assim? É uma coisa meio perversa, assim. E a maioria desses líderes não são mais competentes. O que realmente acontece é que eles são uma de duas coisas. Ou eles têm mais dinheiro, ou eles são mais politiqueiros mesmo. As duas formas que as pessoas adquirem status dentro da igreja. Ou é através do dinheiro, que aí o dinheiro meio que prevalece, ou através da pessoa ficar
fazendo leve trás, isso e aquilo, e aí a pessoa, tipo, ela começa a, tipo, denegrir qualquer pessoa que discorda dela e fazer todo mundo concordar com ela, e aí ela ganha status e poder e blá blá blá. Isso é absolutamente comum e é isso que acontece nas igrejas adventistas do sétimo dia. E eu sempre tive problema com isso. Porque, para mim, isso tudo sempre foi o oposto do que Deus quer, por um lado, mas acima disso, o oposto do que é realmente você ser humano, entende? O ser humano, assim, esse lado mesquinho, escroto, manipulador, idiota, soberbo, que acha que é melhor que os outros, porque nasceu aqui, nasceu ali, tem uma aparência assim, uma aparência assado, ou tem mais dinheiro, tem mais aqui, pra mim é tudo retardado mental, pra mim são tudo pessoas lamentáveis, assim, etc. E isso é o que acontece dentro da igreja, assim, de verdade. E aí, tipo, eu comecei a ficar, assim, um pouco insatisfeito com a política interna adventista, e eu comecei a ter um olhar um pouco mais para fora, assim, da instituição e tentar situar aquilo tudo no contexto do mundo, do Brasil, fora da igreja. E foi assim que eu comecei a me interessar um pouco naquelas discussões ali em 2013, 2014, 2015, 2016, a respeito da política do Brasil. Obviamente que eu acho que o principal estopim de todas as coisas foi a crise econômica do final do primeiro governo da Dilma ali em 2013. Eu, na época, era pastor, então eu não tinha assim uma percepção de que a vida era tipo difícil demais do ponto de vista de ganhar dinheiro. Mas eu comecei sim a perceber, especialmente a inflação, que foi uma coisa pesada, e meio que uma deterioração assim da economia que a gente percebe muito assim no humor das pessoas, nas lutas das pessoas. E a gente, pastor, tem uma condição financeira até mais ou menos ok, mas a gente lida com os irmãos da igreja que não tem tanto. Então eu me lembro assim de ver aquele climão pesado de economia no Brasil. E aí começa a surgir aquele monte de acusação de uma corrupção bem escrachada e pesada, que vem desde o mensalão, mas que também passa por umas outras coisas assim. E aquilo tudo explode através da Lava Jato. E aquilo tudo, assim, pra mim, também assim foi um pouco uma das últimas cerejinhas no bolo das minhas convicções. Eu me lembro que aquele clima todo, ele foi bem importante, e eu me lembro de começar realmente a me interessar um pouco mais a respeito dessas discussões políticas, econômicas, jurídicas, de todo esse universo brasileiro. Inicialmente com um viés bem antipetista, mas daqui a pouquinho o meu foco vai mudar um pouco, que aí realmente vai me fazer criar as minhas convicções políticas. Então beleza, então a gente percebe aquele problema todo, aquela corrupção do PT assim é uma coisa gigantesca, assim, tipo, indesculpável. Qualquer pessoa assim, que pense que o Lula não é um absoluto corrupto, é um retardado mental, é uma retardada mental. Mas aqui eu não estou dizendo isso nem para convencer ninguém, assim, porque enfim, acho que quem não gosta muito das minhas opiniões políticas em relação a isso nem está assistindo aqui quase uma hora eu falando essas coisas na cabeça de vocês. Então, assim, tipo, independentemente de ideologia política, você pode ser de esquerda, mas você não pode, em sã consciência, negar que o Lula é um absoluto corrupto, ladrão, filho da puta. Não há o que dizer em contrário. Tudo bem? Mas, ok, eu comecei a dar um pouco atenção àquilo, comecei a acompanhar um pouco mais, e etc, etc, etc. E aí eu vou começar a me envolver um pouco mais. Aí eu conto essa história um pouco no próximo vídeo. Tudo bem? Mas,
Aí no próximo vídeo eu vou contar um pouco do meu envolvimento mais prático com essas coisas, até o meu desligamento do ministério e blá blá blá. E aí eu vou contar para vocês um pouco como que disso tudo vai redundar o meu interesse de fato em política e economia, e que aí a minha vida vai mudar em relação a algumas coisas e eu vou começar a ter uma postura um pouco diferente. Que tem que ver com toda a minha história com o MBL, com o Bitcoin, com tudo aquilo que eu faço da minha vida fora do ambiente religioso, tudo bem? Bom, então eu acho que tá uma boa introdução para esse papo todo. E aí no próximo vídeo, então, eu conto essa história pra gente poder entender bem, assim, as questões e como que eu vou chegar lá nas minhas visões mais libertárias, Bitcoin e tal, que é uma coisa bastante importante. Agora, a minha única dúvida é se eu já introduzo esse assunto agora ou se eu deixo tudo para o próximo vídeo. Eu acho que é melhor para o próximo vídeo, que eu acho que já está um vídeo grande, um pouco mais de 1 hora, tá tudo bem. Então, por enquanto é isso, feliz ano novo, 1º de janeiro de 2026. Próximo vídeo a gente avança, depois eu quero falar de Renan Santos, tudo bem? 2026 está só começando e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.